8 horas 2 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira. Agora para entrevistar aqui o deputado estadual Kelps Lima, que está viajando pelo Rio Grande do Norte, né, com um projeto aí de viagem, de viajar pelo RN, e participou também lá em Parelhas, né, ontem, quarta-feira, de uma audiência pública para discutir justamente um projeto apresentado pelo parlamentar que pleiteia um ICMS mais barato, diferenciado para empresas de confecção de roupas no Seridó Potiguar, que compram insumos com o objetivo de criar marcas próprias. Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos Dantas ou Marcos Vale? Hoje de manhã, Marcos, eu fui gravar um vídeo aqui em frente para o meu history, em frente ali ao Arco do Triunfo, aí eu gravei. Eu vou dar uma entrevista agora ao jornalista Marcos Vale. Aí entrei no carro de Diego Vale. Então se misturou as coisas. Aí quando eu fui olhar o vídeo, eu disse, quem danado é Marcos Vale? Que eu coloquei aqui. Eu misturei Marcos Dantas com Marcos Vale, mas bom dia. Uma alegria imensa receber você aqui no nosso programa. Bom dia, Marcos. Você está no shape, magrinho, pois bonito, rapaz, pedalando. Vida de atleta. Eu, nesse projeto dos homens, Marcos, estou levando uns 5 quilos de volta para Natal. Você tem que viajar a pé, viajar de motorhome, né? Ou de bicicleta, como bicicleta, Mas me diz aí, como é que surgiu essa ideia de viajar o Estado, né? Marcos, não que você não conheça o Estado, isso. Nos mandatos anteriores, eu viajava pelo menos 100 cidades por ano, 100, 110. Aí veio pré-candidatura a prefeito de Natal, pandemia, CPI da Covid. E aí eu fiquei preso em Natal, viajei muito pouco, muito pontualmente. E aí fiquei naquela, tenho que viajar, muitos amigos para rever. E aí a gente começou a bolar um projeto. Eu, como bom manicaca que sou, não ia viajar sem minha mulher, tinha que bolar um projeto que colocasse a mulher, filho. E aí, na construção desse projeto, veio a ideia de alugar um motorhome, que é uma casa sobre rodas, é um ônibus que dentro dele tem 2 quartos, banheiro, sala, cozinha. Aí juntei um time de malucos, de amigos, disse, vamos viajar pelo Rio Grande do Norte 30 dias, quase 30 dias na estrada, vamos. E tem sido uma experiência de vida espetacular, porque você vê vários Rio Grandes do Norte, vários lados do Rio Grande do Norte, você vê os problemas, você vê resultados fantásticos na área de gestão pública, de empreendedorismo, você revê pessoas, a alegria das pessoas, você convida as pessoas em casa, né? Ontem eu jantei aqui em Caicó, convidei uma turma para jantar na minha casa, no motorhome. Você vai na casa das pessoas, você visualiza soluções. E como a gente continua trabalhando, eu participo das sessões da Assembleia online. Hoje eu vou fazer a sessão da Assembleia daqui de Caicó. Eu realizei a audiência pública, ontem uma audiência pública muito importante, muito estratégica lá em Parelhas. Então, uma experiência de vida que acrescentou muito à minha atividade política, foi um grande aprendizado, tem sido um grande aprendizado, e também a minha vida pessoal. Então não é uma viagem de lazer, é uma viagem de trabalho, né? Não, o que menos tem é lazer, infelizmente. O que menos tem é lazer porque é extremamente cansativo. Porque esses motorhomes, eles não são feitos para você ir a 3, 4 cidades por dia, como a gente está indo. Teve dia que a gente foi a 7 cidades. Eles são feitos para você parar numa cidade e passar 3 dias. Né? Como se fosse um hotel. E aí, e não é um carro comum. Não dá para acordar agora de manhã, ligar o motorhome e sair. Por quê? Porque a gente vai tomar banho, a gente vai tomar café, tem que lavar a louça, tem que botar a roupa para lavar, tem que estender a roupa, tem que limpar. Então, há uma série de questões técnicas, né? O que é que geralmente eu faço? Às vezes eu vou com o motorhome para uma cidade polo, como eu fui, ou para uma cidade onde eu tenho um amigo que tem uma estrutura para estacionar o carro, como eu fui ontem para Cari, e aí vou num carro pequeno. Ontem eu fui para Parelhas, São José do Seridó e Carnaúba dos Dantas, no carro menor, Jardim do Seridó, e volto para Cari, peguei o motorhome e vim para Caicó. Aí hoje eu fico aqui em Caicó, à noite a gente vai para Currais Novos. Hoje eu durmo em Currais Novos, amanhã eu durmo em Jucurutu, meio contramão a rodada. Aí volto no domingo, a gente dorme em Elmo Marinho, e na segunda ao meio-dia, aí eu retorno para Natal e encerro o projeto. Que estado você tem conhecido, tem encontrado nesses últimos dias? Eu tenho encontrado um estado abandonado, cheio de problemas, com estradas muito ruins, com as pessoas reclamando muito da saúde,
com as pessoas reclamando da ausência do governo do estado nas cidades. Em todas as cidades que eu cheguei no Rio Grande do Norte, Marcos, e foram mais de 60 até agora, eu fiz a seguinte pergunta: tem uma obra do governo aqui na sua cidade? Alguma obra importante, alguma obra média? Em todos eu recebi um não. Então, é um estado onde as cidades estão abandonadas pelo governo. Mas eu também encontrei projetos fantásticos, Marcos. E volto para Natal cheio de esperança de que é viável o Rio Grande do Norte. Eu fui ontem numa escola em Caicó, em Acari, que tem nota 7,7 no IDEB. A escola com a maior nota do IDEB no Rio Grande do Norte. Essa escola em Acari, essa escola não tem muitos recursos a mais do que tem as escolas municipais aqui de Caicó. O que ela tem lá são os pais dentro da escola, professores aplicados, alunos que têm um sonho. Então é possível construir uma escola com a nota altíssima no IDEB com poucos recursos. Eu encontrei em Carnaúba dos Dantas um projeto de turismo religioso que para a sua construção lá do santuário, em uma semana só tinha 2 sacos de cimento para começar a obra, e a sociedade se mobilizou em 48 horas, tinham 300 sacos de cimento para fazer. E quando esse santuário estiver pronto, vão ter turistas consumindo no comércio de lá, vai ter empregabilidade, e é a sociedade que está construindo. Você viaja pelo Rio Grande do Norte e vê pessoas espetaculares, sonhos lindos, tá voltando a plantar, vai voltar a plantar algodão agora em Acari. Então, isso dá esperança. Aqui, a ADESE está fazendo um projeto de turismo religioso fantástico aqui a partir de Caicó, envolvendo Serra Negra, São João, Jardim do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Acari, Lagoa Nova, até Cerro Corá, Florânia, que é mais distante, entrar no Jucurutu. Então, você vê a sociedade se mexendo. Se você traz essa sociedade organizada, empenhada e sonhadora para perto da máquina pública, o Rio Grande do Norte anda para frente e dá certo. Eu acredito e sonho com isso. Você disse que encontrou o RN acabado. Agora, acabado pela atual gestão, ou isso vem de sucessivas gestões que não deram certo aqui no nosso estado? Sucessivas gestões, com certeza. Eu estou no 3º mandato de deputado. Eu fui oposição aos 3 últimos governadores, nos meus 3 mandatos de deputado. Não que eu tivesse operado contra esses governos, não tinha nem força para isso. Agora que o nosso partido veio ter uma bancada de 3 deputados. Mas porque as gestões foram ruins. Eu não considero as pessoas que governaram pessoas más. Marco, eu não acredito em política que você fica desqualificando os outros. Mas eu acho que a maioria da classe política do Rio Grande do Norte não está entendendo ainda as transformações que a sociedade e que a máquina pública exigem. E não adianta você sentar na cadeira de governador, de prefeito, com a cabeça lá de trás. As lições, as experiências da vida, elas têm um peso. Mas se você não acompanhar a evolução tecnológica e das demandas da sociedade, o Estado do Rio Grande do Norte faliu, financeiramente faliu. A máquina pública pesada, inchada, cheia de impostos, não leva mais o Estado para frente. Não vai garantir o pagamento das aposentadorias dos servidores. Os salários só entraram em dia agora, e foi o último Estado do Brasil a botar salário em dia, o último, com a enxurrada de recursos que recebeu do governo federal nos últimos 3 anos e meio, por causa dessa circunstância trágica que foi a Covid. Senão não tinha salário em dia. Então, ou a gente muda essa página de comportamento na gestão, e o eleitor também começa a entender que Salvador da Pátria não existe, ou a gente vai ter outro governo ruim, quem quer que seja governador. Quem quer que seja governador. A gente precisa mudar de mentalidade e de postura. Aí a gente vai passar a ter governadores ou governadoras botando o Rio Grande do Norte para frente. Enquanto nós elegermos pessoas iludidos que eles serão salvadores da pátria, sempre vai ter alguém mal intencionado ou mal preparado que vai prometer ser o salvador da pátria. Então, pela sua fala, o problema do nosso Estado não seriam os gestores, e sim a máquina, da forma como ele é administrado. Nós temos hoje um Estado que dificilmente, se não houver uma concepção, mudança de pensamento, pode entrar quem for, não vai resolver a situação? Exatamente. Ou a gente elege alguém moderno, com coragem de fazer as mudanças necessárias, que não venda demagogia, e o eleitor entenda que tem um processo de arrumação da casa,
Ou você vai suceder um governador atrás de outro e a gente, em vez de botar o Rio Grande do Norte para frente, só vai botar para trás. Agora, desses nomes que estão aí se cogitando, né? Existe alguém com esse perfil ou não? Olha só, eu sou parcial para falar nisso, né? Eu não me coloco como... Nosso partido tem um candidato, que é Fábio Dantas, um pré-candidato, que é Fábio Dantas. Eu conheço Fábio Dantas desde a adolescência. A gente fez política estudantil junto, é meu amigo pessoal. E é um grande quadro do nosso partido Solidariedade. Fábio não vai ganhar concurso de minha simpatia na eleição. Mas eu tenho certeza que Fábio, dos nomes colocados, é disparado o mais qualificado. Mas ele já teve uma oportunidade como vice do governador, assumiu por alguns meses o governo. Fábio, seria essa novidade ou não? Vamos lá. Marco, ele assumiu por alguns dias o governo. O vice aqui de Caicó, que eu não sei nem quem é, e não estou dizendo isso com falta de respeito, não. Ele manda em alguma coisa aqui em Caicó na gestão? Quando saem as obras aqui, diz que foi o vice que fez. O governo Fátima anuncia uma obra, anuncia uma ação. O salário botou em dia. Foi Antenor Roberto que botou o salário em dia. Não, o vice é vice. Ele é uma expectativa de poder. Ele não manda em nada. O vice de Caicó manda em alguma coisa? Não estou faltando com respeito, não. Estou dizendo porque é o óbvio. Você quer dizer que o vice não governa? Né? Não, claro que não. Quando sai foto de Antenor Roberto, o vice de Fátima, nas ações dela, quando ela manda release para a imprensa, para divulgar aqui, Marcos, olha, graças a Antenor Roberto foi feito tal coisa. Então essa estratégia de querer mirar Gestor Robson no Fábio não cola, na sua opinião? Eu acho que isso é um indicativo que não tem nada contra Fábio. Porque se só tiver isso contra Fábio vai ganhar no primeiro turno. Porque o Fátima Bezerra e Fernando Mineiro indicaram mais de 10 secretarias no governo Robson. Quem teve maior participação no governo? E participou Robson? Do governo, inclusive. O líder do governo era mineiro. Essa é a discussão. A gente nem quer discutir isso. A gente quer discutir Fátima governador. Porque a responsabilidade era de Robson. Ele que aceitou as indicações. Entendeu? A gente podia dizer isso, mas isso não é importante. O governador era Robson. Agora, o governo de Fátima funcionou? Fábio nunca foi governador. Fátima é governadora. Tem obra importante de Fátima em Caicó? Em Parelhas, em Acari, em São José do Seridó, em Ipueira, em São João do Sabugi, em Timbaúba dos Batistas? Não tem. Fátima não é uma má pessoa, Marco. Ela é uma má governadora, ela é uma má gestora. Ela é aquela pessoa que a gente quer ter como amiga, como uma pessoa de conviver perto. Mas eu tenho amigos nossos que a gente não quer que tome conta do nosso dinheiro. Fátima não foi uma boa governadora. E ela cometeu um pecado que, na minha opinião, é muito grave. Ela mentiu para a população. Fátima dizia que a reforma da Previdência proposta pelo governo federal era uma reforma cruel. E ela fez uma reforma da Previdência pior, onde ela livrou a cara de quem ganha mais. Quem ganha mais no governo do Estado paga menos Previdência do que quem ganha mais no governo federal. O pequeno assalariado no governo do Estado, quer dizer, tira mais do salário dele a Previdência do que do governo federal. Ela fez o contrário. Fátima dizia que existe uma emenda constitucional chamada emenda de PEC de teto dos gastos, que é como a gente tem em casa. Você ganha R$1.000 por mês, você só pode gastar 1.000. Foi implementada no governo federal. E, na minha opinião, de forma correta. Se o Estado só arrecada 1.000, só pode gastar 1.000. Ela chamava PEC da morte. Primeira PEC que Fátima apresenta quando assume o governo do Estado. Aquela chamava PEC da morte. Então, Fátima, tudo que ela dizia, ela fez o contrário. Fátima dizia que Carlos Eduardo Alves, que Walter Alves e Garibaldi Alves eram golpistas. Que Rafael Mota era golpista, porque votaram pelo impeachment de Dilma. Veja bem, não fui eu que disse, não. Nem foi Fábio Dantas. Foi Fátima. Como é que ela justifica eles agora no palanque? Carlos Eduardo dizia que o PT só tinha ladrão. Não fui eu que disse. Foi Carlos Eduardo. Ela agora está com Carlos Eduardo. Ela está ressuscitando as velhas oligarquias do Rio Grande do Norte e dando poder. Tudo contra o discurso dela. Então, o que é que fica claro para mim? Fátima não quer governar o Rio Grande do Norte. Fátima quer poder. Ela quer o poder. Porque se ela quisesse governar, ela ia chegar e dizer, olha, eu fiz uma boa gestão. Eu entreguei isso e isso. E peço à população do Rio Grande do Norte mais 4 anos para fazer mais. E eu não vou me aliar com as pessoas que eu esculhambava e eles me esculhambavam. Não vou, eu não preciso disso, porque eu fiz uma boa gestão. Não, ela sabe que não fez uma boa gestão. E que ela precisa vender a alma
para poder ser reeleita. Mas nem todos pensam assim na hora de vencer as eleições, por exemplo? Não, eu não acredito nisso. Vou dar um exemplo aqui de Caicó, Diego Vale, que é o melhor quadro que a gente tem em Caicó e poderia ter feito alianças bem complexas para ter mais viabilidade no projeto de candidatura dele a prefeito em 2020 e ele não fez, e eu sei porque nós conversamos sobre isso. Ele disse, olha, se for para ganhar desse jeito, eu não vou fazer uma boa gestão. Se não for para fazer uma boa gestão, o que é que danado eu vou estar sentado na cadeira do prefeito de Caicó? Eu não preciso nem para fora disso. Porque uma coisa é você ter um adversário político que não é seu inimigo pessoal. Por isso que nessa entrevista você vê que eu tenho cuidado de dizer que Fátima não é uma má pessoa, porque ela não é. Não precisa esculhambar Fátima porque ela não é minha aliada. E amanhã eu sentar com, Fátima, para a gente fazer um bom governo, a gente tem que fazer isso aqui. Você topa esse projeto? Isso não há problema. O problema é você fazer alianças que lhe envergonham. Eu não topo fazer aliança com todo mundo no Rio Grande do Norte. Eu não topo. De jeito nenhum. Eu fui candidato a prefeito de Natal, eu podia ter tido... Eu estava em segundo lugar, tinham certos partidos que queriam se aliar comigo, eu não me aliei. Resultado, fiquei com um tempo de televisão de 15 segundos, fiquei em quarto lugar. Ok, mas eu saí e posso vir aqui e dar essa entrevista. Eu não acho. Acho que você pode se aliar com o adversário no segundo momento, mas quando você o torna inimigo, a população tem dificuldade de entender, como vai ter dificuldade de entender esse palanque de fato. Mas essas críticas, por exemplo, a Carlos Eduardo, né? Claro que a internet está aí para provar realmente que os dois, durante muitos anos, durante os últimos anos, foram bons, aliás, foram adversários ferrenhos, né? Mas essas críticas a Carlos Eduardo não seria porque ele está hoje no palanque de Fábio? Por exemplo, se Carlos Eduardo tivesse um palanque de Fábio Dantas, você teria outra concepção sobre ele? Se Carlos Eduardo me chamar de ladrão, além de eu dar-lhe uma esculhambação, eu boto um processo em cima dele. A chance de eu me aliar com ele é nenhuma o resto da vida. Simples assim. Ele disse que no PT só tinha ladrão. Até onde eu sei, Fátima é filiada no PT. A diferença é essa, entendeu? Ele adjetivou Fátima de um jeito que quando ela aceita ele no palanque sem uma retratação pública, é como se fosse assim, eu topo qualquer coisa para governar. Então, para você, o palanque ideal para ele seria o de Fábio Dantas? Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é estranha uma aliança de Carlos Eduardo com Fátima neste formato. Carlos Eduardo deu entrevistas, deve ter dado aqui, dizendo o seguinte: ou eu sou candidato a governador, adversário de Fátima, ou eu sou candidato ao Senado, aliado de Fátima. Como é que é isso? Eu quero ir para o poder. Eu não quero ser um bom senador. Eu quero ir para o poder de qualquer jeito. Eu vou de um lado, eu vou do outro. O Solidariedade do Rio Grande do Norte inteiro foi o único partido do Rio Grande do Norte. Foi oposição ao governo de Fátima desde o primeiro dia. Foi o único partido que foi oposição desde o primeiro dia. O Solidariedade foi o único partido que assinou todos os pedidos de CPI da Assembleia. As CPIs propostas pelo governo, a CPI proposta pela oposição. Não estou dizendo que nós somos perfeitos. Não. Longe disso. Mas a gente tenta manter uma certa coerência. O palanque de Fátima tem dificuldade de justificação. E o que ele sinaliza para a sociedade é que ele não tem um projeto de governo. Primeiro porque Fátima não fez um bom governo. E com o perfil de alianças que ela está fazendo, o próximo será uma tragédia. O próximo será uma tragédia. Então, a população... Eu não investiria em Fátima para governadora, mesmo que eu não tivesse filiação partidária nenhuma. Porque, para mim, é muito óbvio que é impossível Fátima fazer uma boa gestão com a aliança que ela está fazendo e com os alicerces que ela tem nesse governo. Nós não teremos, e Deus há de prover isso, nós não teremos uma nova pandemia no próximo governo. Então não vai ter uma enxurrada de dinheiro como teve nessa gestão. E aí ou a gente tem um bom gestor, ou nós vamos ter uma tragédia ainda maior. Por isso que o nosso partido apresenta a pré-candidatura de Fábio Dantas, que é um cara hiper responsável, super competente, vencedor da iniciativa privada. Vencedor. Fábio tem negócios que ele montou, começou, ficou grande. Então é um cara vencedor que sabe construir e sabe fazer. Eu conheço Fábio e volto a dizer, Fábio não vai ganhar um concurso de minha simpatia. Agora, claro que você vai dizer que, talvez você até justifique, que são conjunturas estaduais, mas, por exemplo, Fábio é do partido que, em nível nacional, deverá fazer alianças com o ex-presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, que aqui no estado vocês têm uma crítica totalmente ferrenha, né, ao PT. Como é que vai ser essa separação dessas realidades? Em nível nacional, seu partido de Fábio Dantas
vai defender a importância de trazer de volta ao poder Lula. E aqui no Estado, vocês vão defender a importância de tirar o PT do poder. Como é que vai ser essa questão? A posição do Partido Nacional em não intervir aqui no Rio Grande do Norte, na nossa decisão de ser oposição ao PT, só me dá mais orgulho do Rio Grande do Norte. Olha a diferença do PT e do Solidariedade. O presidente nacional do partido me chamou para conversar. Kelps, como é que vai ser no Rio Grande do Norte? Eu disse, olha, no Rio Grande do Norte, o PT, membros do PT, são acusados de desvio de 5 milhões de respiradores. Nós temos o governo de uma professora que teve 2 greves de professor para poder pagar o piso salarial. Nós temos as estradas nesse formato, nós temos a saúde assim. Não dá para apoiar o PT no Rio Grande do Norte, por todos esses motivos. Ele disse, nenhum problema, quem conhece a realidade local é vocês. O que é que aconteceu com Fátima? Fátima foi lá em Lula. Foi lá em Gleisi Hoffmann, na direção do PT. Gleisi, lá no Rio Grande do Norte a gente está assim, a gente fez uma gestão ruim, mas lá a gente é adversário de Garibaldi. Eu disse, não, mas o PT, você vai ter que se aliar com Garibaldi na marra. Você vai ter que botar Walter de vice. O mesmo que ajudou a caçar Dilma, do mesmo partido. Mas aconteceu realmente esse diálogo? Você está conjecturando? Eu não tenho nenhuma dúvida que aconteceu. Eu duvido Fátima vir aqui me desmentir que foi o PT Nacional que empurrou ela, Walter Alves. Fátima deve ter engolido Walter Alves de vice, num ódio tão grande. Num ódio tão grande. Eu não tenho nenhuma dúvida. Fátima está olhando para o lado. Tem uma foto dela na procissão de Santa Rita e Santa Cruz, está Carlos Eduardo, Garibaldi. Só faltou Henrique na foto. Só faltou Henrique para ser o kit completo. Então o PT empurrou goela abaixo de Fátima. Sabe por quê, Marcos? Eu tenho grandes amigos petistas. Para citar um aqui, Francisco do PT é meu amigo para real. Então eu não digo isso por... Eu entendo as pessoas que estão lá, como o nosso partido tem defeitos. Mas para o PT, para Fátima e para a maioria dos membros do PT, o partido é mais importante do que o Estado. Entre o PT e o povo do Rio Grande do Norte, Fátima fica com o PT. Essa é a diferença dela para Solidariedade. Se o Solidariedade, Diego Vale, Lilia, se o Solidariedade fizer presepada nacional, a gente pula fora. Solidariedade não é mais importante do que o povo do Rio Grande do Norte que a gente representa, não. Para a Fátima, o PT é. Olha o Consórcio Nordeste. A turma do Consórcio Nordeste, com o envolvimento de Rui Costa, governador da Bahia, Carlos Gabas, ministro de Dilma, Edinho do PT, prefeito de Araraquara, roubaram 5 milhões de respiradores. Pegue uma frase de Fátima cobrando deles o dinheiro, partindo para cima deles. Se fosse de outro partido, o que é que Fátima faria? Escândalo. Por que ela não faz? Porque é do PT. Entre o povo do Rio Grande do Norte e o PT, Fátima fica com o PT. Eu, Fábio Dantas, Diego Vale, Fernandinho de Acari, Lilia, Valdir, Uliso de Jucurutu, Bárbara em Carnaúba dos Dantas, a gente fica com o povo do Rio Grande do Norte. Quem acompanha as suas redes sociais, quem lhe segue nas suas redes sociais, vê o quanto você vem se esforçando para manter viva ainda essa questão dos resultados do trabalho da CPI da Covid na Assembleia. Você acha que vai ter algum efeito nas eleições? Eu não tenho essa preocupação, Marcos. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho preocupação com as pessoas que roubaram o dinheiro sejam presas e os recursos sejam devolvidos. Na eleição eu não quero ter isso como pauta. Eu acho que eu não posso cobrar uma coisa de Fátima e fazer algo diferente. Quem tem mandato presta conta. Quem não tem, é legítimo fazer promessa. Eu preciso prestar conta dos 3 mandatos que eu tive na Assembleia Legislativa. Eu tenho que dizer que projetos eu defendi, se eu troquei cargo, se eu andei empregando parente em troca de voto na Assembleia, se eu não mandei recursos para a cidade, mesmo os parlamentares estaduais tendo muito pouco dinheiro de emendas. Quais as posturas? Eu tenho que prestar contas. Qual foi a minha posição na CPI, se eu protegi mais os interesses do povo do Rio Grande do Norte, ou o PT, ou o meu partido? Quem tem mandato não faz promessa, presta conta e pede para continuar servindo. Isso serve para mim, serve para Fátima e serve para todo mundo que tem mandato. A sua atuação nesses últimos 3 anos, nesses últimos 3 mandatos, lhe credencia a disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados? Acho que sim. Né? Eu não posso afirmar que sim, que seria pretensão. Mas eu me sinto apto a me apresentar para a população para ir para Brasília. Por quê? Eu já tenho uma certa experiência. Esse ano completei 50 anos e depois de 3 mandatos, eu sou o deputado que mais aprovou emendas à Constituição na Assembleia. Eu sou o deputado, um dos 3 deputados que mais libera emendas parlamentares.
presidi todas as comissões importantes da Assembleia, presidi a CPI, a única nos últimos 30 anos, com louvor, que foi notícia a nível nacional e foi elogiada por todo o Brasil. E o Rio Grande do Norte, Marcos, ele só tem 8 deputados federais. Paraíba tem 12, Alagoas, Sergipe, é o estado que menos tem deputados federais no Nordeste, mesmo tendo uma população maior do que boa parte desses estados. Então, um erro ao eleger um deputado federal errado no Rio Grande do Norte fragiliza muito o nosso estado. Se a Paraíba, que tem 12, eleger 2 sem futuro, ela ainda fica com 10. A gente se errar com 1, só fica com 7. Então, a gente não pode errar. E como a gente tem menos, nosso time tem que ser unido e tem experiente e tem que ter coragem para brigar. Depois de 3 mandatos, em todos os mandatos, agora mesmo a Assembleia, a maioria da situação, mas eu sou convidado para presidir comissões, mesmo sendo aguerrido. Por quê? Porque a minha experiência, os deputados me respeitam. Então eu quero levar isso para Brasília. Para dizer aos demais deputados que forem eleitos que a gente, em primeiro lugar, é o Rio Grande do Norte. Que política não é jogo de futebol, não é concurso de Miss Simpatia. Que exercer um mandato de federal pode trazer milhões em benefícios para o Estado. Então, é essa experiência que eu vou tentar levar para Brasília e estou apresentando meu nome como pré-candidato a deputado federal. Se a população do Rio Grande do Norte avaliar que eu fiz 3 bons mandatos, eu espero que ela dê a chance. Se ela não avaliar, ok, viola no saco, volto para casa para ficar com o Luciano e com o Vinícius. Qual será a posição do Solidariedade aqui no Estado com relação à presidência da República? A gente ainda não fechou isso, porque a gente tem divergências internas em relação a isso. Não é nossa prioridade, né? A única coisa unânime, desde antes da pré-candidatura de Fábio, é que a gente não votaria em Fátima Bezerra. Volto a dizer, nada pessoal contra a governadora, mas ela não faz uma boa gestão e ela não merece continuar governadora. Para presidente, eu pessoalmente preferia que o nosso partido tivesse candidato. Eu, até o dia da convenção, ainda vou defender que o Solidariedade tenha candidato a presidente, porque time que não joga não tem torcida. Por isso que a gente tem candidato a governador nas 2 últimas eleições. Mas caso não tenha, você vai ficar neutro ou você vai realmente ter uma posição? Não, eu não vou votar no PT, mas eu não sei se eu vou ficar neutro não, porque tem muita coisa em jogo no país. Eu tenho que aguardar o dia das convenções, mas eu dificilmente vou ficar neutro. Eu não topo jogar no time do picolé de chuchu, não. Eu vou para cima. Há uma tendência então, de caminhar com o Bolsonaro? Por menos ruim. Eu vou. Olha, eu não sou bolsonarista. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Não votei nele na eleição passada, mas não reconhecer que não dá para votar no PT também não dá para dizer. Possivelmente no segundo turno eu voto, sim. E para o Senado seria com o Rogério Marinho? Para o Senado eu vou com o Rogério. Aí eu vou, independente de questão partidária, eu iria com o Rogério. Entre Rogério e Carlos Eduardo não tem comparação. Não dá para votar num candidato que, como Carlos Eduardo, nada pessoal contra Carlos Eduardo também, que se apresentava até ano passado dizendo, não, eu posso ser senador de Fátima ou candidato contra Fátima. No meu ouvido entrava assim, eu não estou nem aí para o Rio Grande do Norte, eu quero ir para o Senado, eu quero algo para mim e não para o Estado. Aí não dá. Rogério, pelo menos, teve um lado. Eu tenho um lado. Para ganhar ou para perder. E trouxe milhões e milhões e milhões e milhões de recursos para o Rio Grande do Norte. Rogério, sem ser governador, trouxe mais obras para a cidade do que Fátima sentada na cadeira de governador. Você não consegue reconhecer um acerto do governo Fátima Bezerra? Ah, meu Deus. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de reconhecer. Acho assim, Fátima estava aberta a diálogo com alguns setores da sociedade, né? Eu acho Fátima bem intencionada. Mas eu tenho dificuldade, quando eu leio, eu sou formado em gestão pública, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação e mestrado em gestão. Então eu tenho uma mania feia de olhar os números do Estado, né? Os números, resultado. Para aqui, Marco, você é apresentador do programa. A rádio olha a audiência, a repercussão, os comentários nas redes sociais. Quando você vai olhar isso do governo, é tudo ruim. É tudo ruim. Você não vê uma ação positiva do governo.
Então, é difícil achar algo positivo no governo Fábio. Fábio vai ter essa coragem de fazer essas mudanças que você tanto defende? Fábio, você lembrou bem, Fábio assumiu alguns dias o governo. Alguns dias, 2 vezes. Nos dias que ele assumiu, ele mandou reforma para a Assembleia, brigando com Robson. Fábio teve 2 grandes crises no governo com Robson. As 2 foi porque quando Robson viajava, Fábio apresentava a reforma na Assembleia sem autorização de Robson. Agora, se Fábio apresentou como vice com só uma expectativa de poder, você imagina Fábio governador. Vai ter transformações grandes na máquina pública nos primeiros 15 dias. Por exemplo? Por exemplo, a gente precisa enxugar a máquina pública. Por exemplo, a gente precisa que os demais poderes, cada um pague sua previdência. Não é justo você ter poderes ricos, legislativo, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, com prédios luxuosos, e o hospital de Caicó está desse jeito. Não pode. E esses servidores que têm alto salário, quando se aposentam, ainda voltam para o pagamento, para o Estado, o governo pagar, e não aquele poder. Você quer dar salário alto no seu poder? A independência de poderes. Ok, quando ele se aposentar, ele fica para você pagar. E hoje, no caso, não é assim. Não, volta para o governo pagar. Não pode. Não pode. Não pode. Essa briga a gente tem que comprar. A gente sabe Fátima, que sempre teve o discurso de falar contra os poderosos, não teve coragem de comprar. Na hora de taxar os aposentados, ela livrou a cara dos que ganham super salário. Botou uma alíquota menor. E para os pequenos, ela botou uma alíquota maior. É só botar as alíquotas do governo federal e do governo do Estado, na reforma da Previdência, os salários menores e os salários maiores. Veja quem cobra muito de quem ganha pouco e quem cobra pouco de quem ganha muito. Por mais que sejam poderes independentes, mas a gente sabe que a Assembleia ela tem uma importância muito grande também na administração do governo do Estado, né? Qual a importância também que o partido vem dando à eleição para deputado estadual? A gente é muito organizado, né? O Solidariedade. Nenhum partido consegue eleger uma bancada, mais da metade dos deputados da Assembleia, com essa nova regra eleitoral. Nenhum partido. A Assembleia, ela não dá trabalho ao governo do Estado. Historicamente, a Assembleia nunca foi problema para governador. Ela é uma casa que você pode ter um nível de diálogo bom. Eu estou dizendo, Fátima, ela teve a menor maioria dos últimos 40 anos. Ela foi a pior governadora na relação com a Assembleia nos últimos 40 anos. E mesmo assim, a Assembleia não boicotou o governo. Porque não é a postura da maioria dos deputados. Isso não tem perigo disso ocorrer. A Assembleia é uma casa legislativa que mantém um certo nível de sensatez. Há fora um ou outro que gosta de um carguinho no governo e fica tudo mansinho. É brabo só na cidade. Quando chega na Assembleia, fica tudo manso. Inclusive, uma frase que uma vez você até destacou, né? Não sei se você continuou com esse pensamento de que existem muitos deputados que são, leões no... Leões na cidade e gatinhos na Assembleia. Seria uma crítica a algum deputado especial, não? Não vou adjetivar, não, senão eu viro Carlos Eduardo. Kelvis, obrigado pela sua participação. Que mensagem você... Aqui no Seridó, vocês vão priorizar, no caso, o nome da Lilia, não é isso? Ou tem outros candidatos Lilia também? E Valdir, o Liso, lá de Jucurutu, né? Sábado eu estou lá em Jucurutu. A gente sai daqui hoje para entregar uma emenda a 10. Ano passado a gente colocou 100 mil para a 10. Esse ano 200. Para turismo religioso, uma articulação feita por Diego Vale. Estamos indo também ao abrigo dos idosos lá, uma emenda de 100 mil. Essa a pedido de Lilia, né? Essa emenda de 100 mil, de Gorete Silva. Já está liberada no caso? Não, porque o governo do Estado começou a liberar as emendas parlamentares semana passada, entregou a programação de pagamento. E vai começar primeiro com as emendas da saúde. Eu acho que o governo está certo, está priorizando. Pronto, está aí. Você não pediu para dizer um acerto do governo? Vou dizer um. Primeiro paga as emendas. Não é que eu pedi, perguntei se você reconhece. Não, perguntando. Mas lembrei de um. É porque são poucos, para lembrar é complicado. Mas vai liberar primeiro as emendas da saúde, que é uma posição adequada, e depois as emendas de convênio, que são essas daqui de Caicó. Então fica para o segundo semestre, aí dá tempo de tramitar, fazer o convênio, mas são emendas importantes, a articulação de Lilia, de Gorete, em especial de Diego Vale, na do turismo religioso, Fernandinho, de Acari também participou, porque essa emenda não é só para Caicó, elas são para 12 municípios do Seridó. Só para fechar, o discurso da governadora de que pegou um estado falido e até hoje não conseguiu governar por causa das dificuldades deixadas por Robson Faria, se sustenta? 5 últimos governadores, o PT participou de 4 governos. Dos 5 últimos governadores, o PT
Sendo que um foi a própria Fátima. 4, o governo participou. E teve líder na Assembleia. Então, essa conversa não cola. Fátima é sócia da tragédia administrativa do Rio Grande do Norte desde 2002. Desde que Fátima foi eleita deputada federal a primeira vez, ela só foi oposição a Rosalba. O resto ela foi situação, todo mundo. Obrigado, deputado. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu que agradecer ao povo do Seridó. E o motorhome vai circular. Hoje a gente fica no nosso ônibus aqui em Caicó. Mais tarde vamos lá para Currais Novos. 8h37, confirmando 8h37. Conversamos com o deputado Kelps Lima aqui no nosso programa, pré-candidato a deputado federal.